Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que assistem às nossas aulas, mediadas por tecnologia, aí no ensino presencial. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília, sou a professora de língua portuguesa aqui do canal Educação. E na nossa primeira aula do mês de julho, já sentindo aí um período aí de recessos, nós temos mais outra aula na próxima semana e depois temos o processo de avaliação aqui das aulas do canal, tá? Então, boa noite a todos, boa noite a nossos alunos que estão em Palmeira do Piauí e em Sigefredo Pacheco, que já estão ligados aqui nos nossos canais internos. E a você que vai acompanhar as aulas pelo canal do Canal Educação pelo YouTube, boa noite também. Vamos trabalhar a análise linguística. Nosso assunto de hoje é sintaxe. Das várias possibilidades de sintaxe, vamos fazer hoje o processo de entendimento do sujeito, suas modalidades, resolver questões. A aula hoje está super, mega, ultra produtiva. Vamos ter aí, vários pontos importantes para a gente discorrer sobre a sintaxe. Sujeito e tipos de sujeito é o nosso conteúdo específico. Capacitá-lo ao ir para a identificação desse recurso linguístico, sintático linguístico, é importante, porque a gente vai poder observar que as regras de concordância vão estar relacionadas a esse tipo de procedimento. Nós vamos ter casos específicos de formação aí, de contextualização de elementos que vão estar aparecendo associados ao sujeito. E é importante que a gente tenha o esclarecimento em torno de todas as minúcias a respeito dessa modalidade. Então, você que está acompanhando a aula aí, pega o caderno, anota as informações, ou então pega aquele celular, printa as informações. Você sabe que você pode recorrer a esse material perfeitamente através do canal Educação, canaleducação.tv. Lá você tem o nosso site com todo o material que aparece armazenado nas nuvens para você selecionar, marcar, mandar imprimir, fazer aí uso constante dessa biblioteca que você passa a ter de forma virtual à sua disposição, tá bom? Então vamos lá, os nossos alunos que estão acompanhando as nossas aulas nos 224 municípios piauienses, né? O canal Educação tem salas preparadas com tecnologia nos 224 municípios, porque em todos os municípios piauienses temos salas da Rede Seduc, tá? E aí, vamos trabalhar o sujeito? Sujeito. O que é o sujeito, professora? Sujeito é o elemento que pratica ou sofre ação expressa pelo verbo de uma oração. Até melhorar o conceito, não é só frase, é de uma frase verbal ou então uma oração. Então, a gente sabe que essa frase aqui, vou até colocar aqui nossa canetinha. A frase, ela tem a característica de ser uma frase verbal, né? Complementando aqui, que pode, inclusive, ser chamada de oração. Então, para a gente ter sujeito, a gente precisa de verbos. Os verbos vão informar ações, ou estados, ou então representações da natureza, e vai ter sempre um elemento que vai estar protagonizando esse verbo, né? Ou seja, acionando esse elemento de entendimento dessa ação, tá? Então, portanto, identificar esse sujeito, esse elemento que está diretamente relacionado com a ação verbal, é identificar o termo essencial da oração. O sujeito, gente, ele faz parte dessa categoria aqui, dos termos essenciais, né? Então, os termos essenciais da oração só são dois. Um é o elemento que pratica a ação. O outro é a própria ação, ou seja, as informações que você vai municiar naquela oração a respeito desse sujeito. Então, os termos essenciais, quando a gente estuda, né, a parte gramatical
da sintaxe relacionada ao estudo dos elementos da oração, a gente tem 3 tipos de elementos da oração. Esses elementos, né? Elementos linguísticos, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar aqui. Elementos da oração, tá? Lá nos estudos linguísticos dizem que são 3. Os termos essenciais, que a gente vai conhecer hoje, um deles. Nós temos os termos integrantes, que são termos também muito importantes que vão aparecer, e os termos acessórios, que, como o próprio nome diz, podem ser substituídos plenamente ou até esquecidos. A gente vai conhecer hoje um dos termos essenciais da oração, tá bom? Vamos lá para o sujeito. Aí o que é que a gente precisa entender? A classificação do sujeito. Basicamente, nós temos 2 classificações a serem feitas em relação ao sujeito. O sujeito ele pode ser de 3 grandes categorias, tá? Ele pode ser um sujeito determinado, ele pode ser um sujeito indeterminado, ou inclusive ele ser inexistente, tá? Dentro dessas categorias, a gente vai poder observar que indeterminado estaria relacionado à condição explícita que o sujeito, a gente vai poder identificar, em alguns momentos, a sua condição explícita, né? Quando ele é determinado, ele pode ser explícito, está na oração, né? E ele pode também ser um elemento implícito, né? Ou seja, trazido através de algum recurso que a gente vai estudar hoje, que são as desinências, tá? Então, pode ser explícito ou implícito, conforme aí a utilização que a gente for encontrar, e é claro que também ele vai ter essa categoria. Sujeito indeterminado é quando ele não pode ser identificado na oração. A gente vai ver em quais circunstâncias essas orações, né, esses sujeitos, possuem essa condição de indeterminação. E o sujeito inexistente ele vai aparecer em orações que são constituídas por verbos impessoais e que, muitas vezes, não admitem agentes de ação. Vamos já conhecer a classificação dos sujeitos dessas orações aí que nós trouxemos para vocês. Aí, olha, a gente tem lá na categoria dos sujeitos determinados, vou até apagar aqui para quando você printar, ficar com as informações claras. Bom, quando a gente vai atrás do sujeito determinado, ele pode ser subdividido em 3 possibilidades. Como eu disse, ele pode ser explícito na oração, e aí ele pode ser um explícito de um só núcleo, ou pode ser explícito na oração de 2 ou mais núcleos. Se ele é um explícito, está claro, está ali, a gente consegue localizar o termo, né, que faz parte ou que é essencial para aquele processo de identificação, e é só um termo, é só um núcleo, a gente vai chamá-lo de sujeito simples. Se nós tivermos, por exemplo, um sujeito composto, é porque nesse sujeito que está claro, está lá colocado na oração, nós vamos ter 2 palavras funcionando como elementos nucleantes daquele elemento, tá? Aqui a gente também vai poder observar que, além de explícito, como a gente colocou, a gente também tem ele implícito, né? O sujeito implícito, ele deve ser chamado como sujeito desinencial. Por quê, professora? Porque ele é determinado. Quando eu faço a pergunta ao verbo, a oração me responde. Só que quem vai me responder é o núcleo do predicado, que é o verbo, com a sua formação desinencial. Então, a gente vai poder observar que ele aparece oculto no verbo, que é o núcleo do predicado, porque ele é que vai condensar na sua formação verbal a pessoa do discurso. Por isso era que o sujeito desinencial, outrora, gente, ele era chamado de sujeito oculto, né? Então, muitas vezes esse termo oculto
colocaria, vamos dizer assim, numa certa dúvida. Ele está oculto, então ele é indeterminado. Não. Ele é determinado porque ele é condizente com a pessoa do discurso indicada na formação verbal, na flexão daquele verbo, né? É diferente do sujeito indeterminado. Por isso é que a maior parte dos linguistas excluiu essa terminologia aqui, ó, do oculto, tá? E aí passou a trazer essa classificação em 3 tripés. Quem aparece na oração, que é o determinado, perdão, deixa eu voltar aqui. Quem aparece na oração, que é o determinado, quem é indeterminado, porque a gente não consegue dizer precisamente quem é ele, é uma terceira pessoa, e quando ele não existe, ou seja, quando a oração não possui sujeito, tá? Então, dentro do determinado tem as 3 categorias, simples, composto ou desinencial. Então, eu posso determiná-lo porque eu tenho núcleo ou núcleos e tenho desinência, né? Eu tenho formação de verbo, flexão de verbo em pessoas do discurso. Vejamos aí o que é que a gente vai observar aqui, ó, dentro dessas possibilidades. Ó. O primeiro termo que nós vamos estudar na nossa aula é o sujeito simples. Professor, o sujeito simples é o sujeito formado por um só núcleo. Tá aqui, ó. Quando a gente vai identificar o sujeito da oração, gente, eu não sei por que eu não coloquei isso aqui antes, não sei lá. Bom, quando a gente vai identificar o sujeito da oração, a gente sempre tem aquela dica. Qual é a dica, professora? É localizar o verbo. Pronto, você localiza o verbo, você localiza o verbo, você localiza o verbo. Tá? A dica é, localizou o verbo, faz a pergunta o que ou quem antes desse verbo. Tá? Então, você faz sempre essa pergunta, ó, ao verbo, o que ou quem? Aí, ó, verbo, aí você faz, bota bem coloridão hoje, tá? A pergunta. Por exemplo, eu localizei na oração vendeu. Vendeu é uma ação. Aí eu pergunto, o que foi vendido? Né? Ou melhor, vendeu seu carro. Pronto. Quem vendeu o seu carro? Né? Aí, olha, quem vendeu o seu carro, o que é que a oração me responde? A oração me responde, gente, com o meu sujeito. O empregado da loja é o elemento que responde a pergunta quem ou que, né? Vendeu o seu carro. Então, a gente vai poder observar, ó, que aqui a gente tem o predicado, tá? A gente vai identificar aqui o predicado, nosso predicado, que é o constituído pelo verbo, é predicado. Peraí, deixa eu apagar aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui para a caneta. Nosso predicado, tá bom? E aí, olha, quem é a informação do sujeito ou do predicado é o nosso sujeito, tá? Aí, ó, foca no sujeito. Pergunta-se, do sujeito, o empregado da loja, qual é o termo principal? O termo principal, gente, é o seu núcleo, né? E o núcleo do sujeito é empregado. Deixa eu apagar bem aqui. Eita, agora apaguei, foi tudo aqui. Deixa eu voltar aqui ao marca-texto, amarelinho. Pronto. Empregada, é um sujeito. Tá aqui o vermelhinho. Então, o núcleo desse sujeito todo aqui, ó, qual é a parte mais importante? O empregado. Veja que eu posso tirar o empregado da loja vender o seu carro. Continue entendendo a oração. Posso tirar da loja. O empregado vendeu o seu carro. Agora, se eu tirar a palavrinha empregado, eu não entendo nada. O da loja vendeu o seu carro. O quê? O empregado, o gerente,
o auxiliar, o mecânico. A gente vai poder observar que aqui, ó, o núcleo é a palavra empregado. E aí, quando eu tenho só um núcleo, qual é a minha condição de sujeito? Simples. Formada por um só núcleo, apesar da gente ter um sujeito com complementos, os adjuntos adnominais que aparecem são perfeitamente jogados fora, por isso que eles são termos acessórios. Mas o sujeito não. O sujeito é obrigatório, principalmente o seu núcleo. Vamos fazer a pergunta: o que ou quem está sempre alegre? Aí, olha, a gente tem como resposta o ele. Ele está sempre alegre. E aí, ó, aqui é o meu sujeito, tá? Então, eu tenho o meu sujeito aqui dentro da oração. Eu tenho quantos núcleos? Só um. O núcleo do sujeito pode ser o quê, gente? Um substantivo. Tá aqui, ó. O núcleo pode ser um substantivo. Pode ser aqui também, ó. O núcleo desse sujeito é um pronome. E esse pronome pode também se referir a esse termo. Logo vou aqui. Caíram. O que caiu? Aí a oração me responde: as árvores. E aí, ó, eu vou novamente identificando aqui o meu sujeito. Qual é o termo principal desse sujeito? O substantivo árvores. E aí, olha, se eu só tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples, tá? Então, o sujeito simples, embora que seja um substantivo no plural, ele aparece só uma identificação, tá? Ou seja, é só a referência a um elemento. Ah, professora, mas árvores pode ser 5, 6, mas não interessa, é só um núcleo, é só esse elemento nuclear que aparece identificando aí o sujeito simples. Se fosse as árvores e as montanhas caíram, aí a gente tem dois núcleos, árvores barra montanhas. Mas como nessa oração só tem uma palavrinha, como o principal elemento da qual você vai informar, você tem aí o que a gente chama de sujeito simples, tá? Então, o sujeito simples, ele aparece dentro da nossa oração dentro desses aspectos. Pode ser um pronome, pode ser um substantivo, uma palavra substantivada, mas tem que ser somente uma, não pode ser duas. Até porque, quando a gente tem dois núcleos, né, a gente não vai encontrar, a gente vai encontrar o chamado sujeito composto, tá? Então, vamos lá, vamos entender aqui o nosso sujeito composto. O sujeito composto, ele é formado, ó, tá aqui, gente, vamos lá, para a gente poder identificar. É formado por dois ou mais núcleos, tá? Então, tem que ser mais de um. Tem que ser de dois para frente. E esse sujeito, ele tem duas ou mais palavras principais. Novamente, a mesma dica lá que a gente trouxe para vocês, tá? Pergunta o que, né? Ou quem. Aí você faz a pergunta ao verbo e localiza o verbo. Primeiro localiza o verbo. E aí você faz a pergunta que ou quem ao verbo. A oração vai lhe responder. Vamos colocar em prática. Você que está aí, ó, nos polos, ouvindo a nossa aula. Um abraço lá para o pessoal de São Pedro do Piauí. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Tá aqui, ó. Estamos. O verbo é estar, né? Livros e cinema são o meu passatempo preferido. Tá aqui a outra ação verbal, verbo ser. O verbo estar, né? E o verbo ser. Portanto, vou lá procurar as minhas perguntas, tá? O que ou quem está perdido mais uma vez? Olha aí a oração lhe respondendo.
Eu, você e o nosso cão. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, é a minha resposta. Se é a minha resposta, ela vai ser o quê? O meu sujeito, tá? Aí vamos contabilizar. Quantos núcleos tem esse sujeito? Pronome eu, pronome você e o substantivo cão. E o nosso são aí agregadores, elementos que a gente chama de acessórios. Então, olha, se eu tirar o eu, aí você e o nosso cão, estamos perdidos mais uma vez. Estamos, olha como o verbo faz essa dica de que algo aconteceu de errado. Estamos, tem que ter uma pessoa, da primeira pessoa, um elemento da primeira pessoa, junto com outros elementos. Então, veja que se eu tirar o eu, a própria concordância da oração já me diz, epa, você esqueceu de um termo, né? Que é o pronome aí eu. Então a gente vai poder perceber que para manter a harmonia, ou seja, a boa relação entre todas as aplicações linguísticas que a língua formal lhe exige, a gente nem pode se desfazer de um pedacinho só da oração, para ela ficar do jeito que está, sem esse processo de compreensão, a gente vai poder perceber que o buraco é mais embaixo. Livros e cinema. Pergunta-se o que são o meu passatempo preferido. Novamente, a oração vai lhe responder. Livros e cinema. Temos aqui, ó, dois contextos. Substantivo livro e o substantivo cinema. Núcleo 1, núcleo 2. Aqui a gente tem um sujeito com dois núcleos. Portanto, é um sujeito. Tá bom? Então, a gente vai encontrar aí, ó, o sujeito composto. Então, oração que tem esse sujeito aí tem que ser composto, tá? Então, sujeito composto, sujeito simples, todos os dois pertencem à categoria dos sujeitos determinados, ou seja, sujeitos que estão aqui. Basta você perguntar o que ou quem, a oração vai lhe responder. Não me interessa se ela vai estar na ordem direta, que é essa. Olha, a ordem direta é essa ordem em que a gente tem o quê, gente? Ó, primeiro o sujeito e depois a gente segue com o restante das informações que vem através do predicado. Primeiro o sujeito. Professor, e se eu jogar sujeito lá para o final? Não interessa. São o meu passatempo preferido, livros e cinema. Mesmo que eu coloque para o final da oração, faça da oração um hipérbato, que é um recurso linguístico, né? Eu continuo tendo na perguntinha como identificar aquilo que me responde dentro de uma forma determinada, tá? Por isso é que eles fazem parte dessa categoria de sujeito determinado. Vamos avançar. Aí a gente vem para o sujeito desinencial, tá? Novamente, vamos à diquinha. Vai lá e pergunta o que ou quem. Aí você tem o verbo que você localizou na oração e aí você vai lá e taca ali uma pergunta. Vamos lá. Na oração, gostamos de pular o carnaval, temos o verbo gostar. Quem gosta ou que gosta de pular o carnaval? Quem gosta de pular o carnaval? A oração lhe responde explicitamente não. O sujeito ele vai estar elíptico, oculto, implícito. Aonde? Gostamos é uma referência à primeira pessoa do plural. Então, é uma forma verbal que aparece flexionada na primeira pessoa do plural. E quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Tá? Então, ó, é como se aparecesse bem aqui. Nós gostamos de pular o carnaval.
Então, não está explícito, está implícito, é elíptico. Elíptico é quando aparece condensado, né? Misturado, bem ali embutido. Então, vai estar embutido dentro da oração. Você sabe que os verbos, eles sofrem flexão de pessoa, da primeira, da segunda e da terceira do discurso. E além de referir-se a pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala, a gente pode falar dentro dessas categorias também de elementos múltiplos ou singulares. Então, a gente tem a primeira pessoa do singular e temos a primeira pessoa do plural, que é o caso aqui do verbo gostamos. Então, o sujeito desinencial, gente, é o sujeito onde a gente vai encontrar a oração com sim, a presença desse elemento. Ele só não vai aparecer, é claro, jogado ali rápido. Ele vai aparecer embutido dentro da terminação verbal. Mas você claramente pode retomar. Quem gosta de pular o carnaval, no caso do verbo, gostamos é uma referência à primeira pessoa do plural, tá? Vamos adiante aí, gente, ó. Aí vamos para o sujeito indeterminado. Vamos com calma. O sujeito indeterminado é aquele que não permite identificar o agente da ação. Veja aqui, ó, colocar aqui. Não permite identificar o agente da ação. Quando eu, por exemplo, aqui nesse outro contexto, eu não tenho um agente da ação explícita, mas eu tenho, ó, na desinência, modo temporal, a referência ao número pessoa. Então, a desinência número pessoal, que me indica que o verbo está sendo conjugado na primeira pessoa do plural, me indica claramente quem é o meu agente. É o nós. Uma pessoa, a primeira pessoa, aquela que emite a mensagem, só que não são somente uma pessoa, não é somente uma pessoa, perdão. São várias pessoas que estão no meu coletivo. Então, nós emitem. Então, é no plural. Eu consigo identificar. No caso do sujeito indeterminado, a gente não vai conseguir fazer essa identificação, nem pelo contexto e nem pela terminação do enunciado. Então, não tem como a gente observar. Porque, às vezes, o sujeito da oração ele pode ser compartilhado com outros predicados. Se eu tenho, por exemplo, um período em que eu possa ter mais de um verbo, aí eu vou poder compartilhar o mesmo sujeito desse verbo com aí esses elementos. No caso do indeterminado, não, gente. E aí ele pode se manifestar pelo desconhecimento ou desinteresse do agente que executa a ação. É um tipo de sujeito que ocorre quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada. Quem são as pessoas determinadas? A primeira e a segunda pessoa. Por quê? Porque eu sei que existe um emissor, né? E um receptor. São as pessoas que falam e com quem falamos, tá? Quem é essa pessoa não determinada? A terceira pessoa. A terceira pessoa é de quem nós falamos. É um alguém, tá? E esse alguém, ele pode ser qualquer pessoa, qualquer elemento. Pergunta-se, olha, precisa-se de doadores com urgência. Quem é que precisa de um doador, gente? Alguém. Não é o nome dessa pessoa? É terceira pessoa. A terceira pessoa é generalizante, né? Ela não é específica como as pessoas lá dos pronomes da primeira e da segunda pessoa. Da primeira pessoa sou eu quem falo, da segunda pessoa é com quem eu falo, tá? E aí a gente vai poder observar que no caso da terceira pessoa, tá lá, é alguém, é um ele. Ah, professora, quem precisa é uma pessoa, é um ele. Qual ele? Né? Qual ela? Mesmo que você seja no feminino, você não consegue.
localizar se é o emissor ou se é o receptor daquela mensagem. É uma terceira pessoa que fala. Então, não me interessa saber quem é o executor dessa ação. Então, ele é um sujeito indeterminado, porque ele vai aparecer em condições que vão gerar esse processo de indeterminação. Professora, quais são essas condições que a gente vai ver aí dentro da nossa oração? Só são duas, facinho de você aí memorizar, tá bom? Pessoal que está acompanhando a nossa aula. Como, professora? A terceira pessoa do plural, que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente na oração. Nós vamos ter que há três características, três não, eu tinha dito duas, mas são três. Três características que ajudam a identificar o sujeito indeterminado. O uso de um verbo na terceira pessoa, vamos aqui marcar as coisas. O uso de um verbo O uso de um verbo na terceira pessoa do plural, né, que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente, ou seja, que está na sua condição implícita. Tá? Quando nós vamos encontrar também a terceira pessoa do singular associada a uma partícula, a partícula se. Preste atenção, agora a dica, gente, vou até botar de vermelho aqui. Esse se, ele precisa estar participando da formação de verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbos de ligação, tá? Aí essa partícula se, ela é o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Se essa partícula ela tiver e for associada, por exemplo, a um verbo transitivo direto, aí ela não é índice de determinação do sujeito, ela é partícula passivadora, tá? Então é preciso você tomar cuidado, porque tem que verificar que está na terceira pessoa do singular, tem o pronome constituindo um verbo pronominal, só que aqui, ó, os verbos dessa formação são sempre dessa categoria, intransitivos, transitivos diretos e verbos de ligação. E quando a gente fizer o uso do verbo no infinitivo pessoal, tá? Professora, vamos clarear aí para a gente poder identificar as possibilidades, tá? Esqueci aqui. Ai, meu Deus, depois eu vou apagar aqui para a gente poder contextualizar. Por exemplo, vou apagar aqui para a gente poder deixar a coisa mais clara para você. Ficou faltando aqui, gente. Mas a gente vai contextualizar. Exemplo. Acabaram de chegar. Deixa eu apagar bem aqui. Durante o dia, dormiram muito. Pronto, imagine um período como esse, né? Durante o dia, dormiram muito. Olha aqui a nossa condição que a gente trouxe para vocês aqui, ó. Terceira pessoa do plural, sem referência a ninguém. Tá aqui, ó, gente, ó. Nós vamos mudar aqui. Dormiram é o verbo. A gente faz a mesma perguntinha lá. Quem dormiu muito? Aí você pode até dizer, professora, pela desinência é eles. Eles é uma forma muito abrangente de eu me referir a um elemento interlocutor. É diferente da primeira e da segunda pessoa, quando eu sei que é o emissor, o receptor daquela mensagem. Agora, de quem eu falo é muito aberto. E aí você vai ver que na oração não tem nenhum termo explícito que seja referido anteriormente, ou na oração, ou no período, como sendo o elemento que claramente praticou essa ação verbal, tá? No caso aí, ó, do pronome, a gente vai ter aqui, ó,
No caso do pronome, a gente pode observar, ó, necessita-se de sossego. Pronto, tá aqui, ó. Aí a gente localiza o verbo, né? Necessita-se, tá aqui, necessita-se. Aí a gente vai observar que o verbo necessita-se aqui, nesse exato momento. Vou até apagar bem aqui, pronto. Aí eu volto aqui, muda a canetinha para essa cor. Não, dei para a cor errada. Necessita-se. O necessita é esse verbo intransitivo direto que vai funcionar aí como elemento ou como que vai condicionar a oração por não ter um sujeito determinado. Quem necessita de sossego é alguém, é uma terceira pessoa. Mas quem é essa terceira pessoa se o pronome não aparece claramente aí, né? Por exemplo, uma outra expressão, vive-se bem. Quem é que vive? Qualquer pessoa. Viver é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Se você utiliza isso aí, a gente vai poder observar que dentro dessas orações a gente condiciona aí essa referência. A gente tem as possibilidades de trazer dentro dessa oração vários conceitos em que a gente possa identificar esses elementos aí, né? Bom, aí ó, fica faltando só o nosso último exemplo aqui. Então, o último exemplo do sujeito simples, né? Ou do sujeito cujo verbo, né? É um verbo no infinitivo, a gente pode utilizar o seguinte exemplo, ó. É necessário. Oh, perdão. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar. Pronto, ó. Temos aqui um exemplo da utilização do uso do verbo no infinitivo pessoal. Nós vamos observar que nós temos duas orações, dois verbos. O verbo ser e o verbo agradar. Agrada-se a quem? Agradar a todos. Quem é que vai agradar a todos? Como o verbo é utilizado no infinitivo impessoal, também eu não posso determiná-lo. Não posso, vamos dizer assim, dizer com clareza quem é que vai praticar essa ação de agradar a todos, tá? Então a gente vai poder perceber que o sujeito indeterminado ele tem três condições aí importantes. A condição de ele não aparecer e vir flexionado na terceira pessoa, ele está condicionado na terceira pessoa do singular, com a participação na sua formação do si, pronome apassivador, e a dica é, gente, ó, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. E aí você vai ter aquilo que seria a representação do sujeito indeterminado. A gente consegue até responder a pergunta. É um terceiro elemento, é a terceira pessoa de quem nós falamos. Mas como a gente vai lembrar você que a definição da terceira pessoa ela é muito vaga, porque ela não é um interlocutor que participa diretamente do discurso. Ele é o assunto, né? Ele é o referente do discurso. Quem participa efetivamente é o emissor e o receptor, a primeira e a segunda pessoa, né? De quem se fala já é um elemento que está
fora aí desse processo de interlocução. Então, quando eu faço com referência a ele, seja no singular ou no plural, se ele não aparecer dentro da oração, porque é uma coisa, por exemplo, eu dizer, durante o dia eles dormiram muito. Aí, se eu coloco eles na oração, eu deixo de ter um sujeito indeterminado para ter um sujeito simples, porque é formado por um núcleo, é diferente, tá? Então, quando ele vem na terceira pessoa e não aparece nada na oração ou no período que responda a esse verbo, aí ele é sujeito indeterminado. Se ele vem na terceira pessoa associado ao pronome se, e a partícula se, e o se é índice de indeterminação do sujeito, aí eu tenho um sujeito indeterminado. E se eu faço uso de verbos no infinitivo pessoal, eu também não consigo identificar quem é o elemento, até porque o próprio verbo já diz. É infinitivo pessoal, indefine quem é a pessoa do discurso que vai apresentar-se dentro dessa forma. Então, a gente tem 3 possibilidades aí para a gente discorrer. Estamos acabando nossa aula, acho que vai ficar para o segundo momento, para a gente abastecer aqui a nossa garrafinha de água, para a gente poder dar continuidade às tipologias do sujeito e, lógico, fazer as atividades que vocês devem estar esperando aí, as atividades para a gente poder testar o nosso conhecimento, tá? Então, no próximo, daqui a 3 minutinhos, quando a gente voltar do nosso pequeno troca de horário, a gente vem para o sujeito inexistente. Também não é tão misterioso assim, não. Você vai achar super fácil identificar aí esses elementos com a maior clareza. Aí vamos começar a praticar para a gente poder identificá-los dentro das possibilidades de construção de respostas a partir dos nossos enunciados, tá bom? Então a gente vai somente para o intervalinho de troca de horários, do primeiro para o segundo horário, e a gente volta em 3 minutinhos para a gente continuar a falar com vocês a respeito de tipos de sujeito. Nosso assunto hoje da sintaxe, que é a análise de termos essenciais da oração.